Boa tarde, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo, edição da tarde. Eu queria agradecer muito a participação de vocês e queria lembrar que essa transmissão começou com um bloco de reprises e por isso muitas pessoas não sabem que essa transmissão está acontecendo ao vivo. Isso, lógico, dentro aí do YouTube, porque no Facebook a transmissão está ao vivo nesse momento. Estou vendo aqui 60 pessoas assistindo no Leonardo Estopa, 19 no Dilma Resistente e 9 no meu canal pessoal, né, na minha página pessoal. Eu queria pedir vocês, por favor, para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. E eu peço para as pessoas do Facebook para compartilharem aí no Facebook, isso ajuda realmente a aumentar o alcance da transmissão. E peço para as pessoas que estão assistindo pelo YouTube para compartilharem essa transmissão do YouTube também. Isso porque assim a gente consegue levantar o alcance do programa. Esse novo horário é um horário que eu estou fazendo um teste para ver se dá certo, às 2h30 da tarde, todos os dias. Eu coloco o bloco de reprises e calculo mais ou menos que hora que vai ser, deixo anotado. Por isso que hoje eu deixei anotado que ia dar lá para as 2h40, porque até eu arrumar tudo demorou um pouquinho, não deu para dar certinho às 2h30. Quem puder compartilhar, então, eu agradeço muito. Eu vou começar, pessoal, hoje agradecendo as pessoas que deixaram comentários, deixaram superchats no momento que a live estava rodando a reprise. Eu vou começar, pessoal, hoje agradecendo as pessoas que deixaram comentários, deixaram superchats no momento que a live estava rodando. Imagina, eu vou começar, pessoal, hoje agradecendo as pessoas que deixaram comentários, deixaram superchats no momento que a live estava rodando. Imagina, eu vou começar, pessoal, hoje agradecendo as pessoas que deixaram comentários, deixaram superchats no momento que a live estava rodando. Imagina, eu vou começar hoje realmente para as pessoas que deixaram comentários, deixaram superchats no momento que a live estava rodando. Imagina, eu vou começar hoje realmente para as pessoas que deixaram comentários, deixaram superchats no momento que a live estava rodando. Imagina, eu vou começar hoje realmente para as pessoas que deixaram comentários, deixaram superchats no momento que a live estava rodando. Imagina, eu vou começar hoje realmente para as pessoas que deixaram comentários, deixaram superchats no momento que a live estava rodando. É a realidade hoje realmente para as pessoas que deixaram comentários, deixaram superchats no momento que a live estava rodando. É a realidade hoje realmente para as pessoas que deixaram comentários, deixaram superchats no momento que a live estava rodando. É a realidade hoje realmente para as pessoas que deixaram. Imagino eu. Ah, tá. Agora eu consegui descobrir. O problema estava vindo aqui do fundo. Problemas no som. Então, pessoal, desculpem. Eu vou iniciar novamente. Vou descobrir de onde está vindo o problema. Peço vocês só um segundinho. É só questão de compartilharem aí, por favor, para a gente aumentar o alcance. Quem puder ajudar aí compartilhando. Eu agradeço muito. Enquanto isso, eu vou descobrindo aqui onde que teve aí esse eco no som. E agora eu acabei de descobrir a captura de tela, que é onde eu faço a apresentação do que está dentro dessa televisãozinha que agora ficou preta. Ela estava pegando o som do computador e em algum lugar essa live está rodando, que eu não sei qual lugar que é, mas em algum lugar ela está rodando e o som está realimentando por isso. Então eu vou voltar lá, porque agora me parece que o problema está resolvido. Deixa eu ver aqui. Isso. Agora sim. Agora sim. Pois é, agora não tem duplicação. Esse novo modelo aqui ainda está em desenvolvimento. E aí eu peço desculpas para vocês, mas aproveito a oportunidade para pedir quem não compartilhou ainda, para compartilhar para a gente aumentar o alcance. Então eu estava falando aqui sobre o comentário do Roberto Rivelino de Lima, que ele pergunta sobre essa questão aí do Mourão ter indicado, obviamente, o filho. A elite, ela é meritocrática, mas não é uma meritocracia da inteligência, da capacidade. É uma meritocracia mais baseada na dinastia. O conceito de mérito que eles vendem é aquele conceito de que quem mais se esforça, mais merece. Já o conceito de mérito que eles empregam é
quem merece é quem é filho de fulano ou quem é filho de ciclano. Então, eles têm aí essa ideia da meritocracia baseada em dinastia. A meritocracia dinástica, que é, obviamente, o que toma o poder nesse momento. Deixa eu pedir vocês para compartilharem aí mais uma vez. E eu vou agradecer aqui também o Arthur Araújo, que deixou um superchat ontem, depois que o programa ao vivo terminou. O Saulo Lopes Fonseca também deixou um superchat ontem. Ele pergunta o que você achou da última entrevista do Ciro no El País. Admiro o seu trabalho. Muito obrigado, Saulo Lopes. Amanhã, mais tarde a gente até fala sobre isso, porque agora é um programa mais corrido durante o dia. Edilberto Teixeira Pires, e ele pede para comentar a estreia do Zena, o empresário novo. Para comentar a estreia do Zema, deve ser aqui em Minas Gerais. Aí ele colocou Zena. E dentre os comentários, eu reparei que teve um de hoje também, que tinha acabado de chegar. Vou colocar aqui e vou agradecer. É do Paulo Fernandes. Deixa eu ver aqui, Paulo Fernandes. Bom, toda vez que eu for tentar colocar, ele for dar esse chilique, eu nunca vou conseguir, né? Mas se eu conseguir uma vez, eu consigo de novo. Não, ele deu o chilique de novo. Então, eu conserto por aqui. O Paulo Fernandes, ele fala, Léo, você acha que Trump caindo nos Estados Unidos é fator determinante para o retorno da democracia no Brasil ou o imperialismo americano independe de governo? Eu acho essa segunda opção, tá, Pedro Fernandes? Eu acho que o imperialismo americano, ele é independente de governo, porque os interesses não são os interesses do Trump. Muito pelo contrário, o que eu tenho percebido é que de todos os últimos governos americanos, o mais pacifista e menos imperialista é o Trump. Tanto é que a mídia ataca o Trump. A mídia ataca o Trump exatamente por isso, porque ele é, dentre todos, aquele menos voltado às guerras. O Trump queria acabar com a guerra na Síria, sofreu uma pressão e quase impeachment. Ele jogou bomba na Síria para não sofrer o impeachment. Aí a gente vê como é que a pessoa é covarde, né? Matou um monte de gente na Síria para ele não perder a presidência. Mas isso faz parte, infelizmente, né? É esse tipo de modelo que esse tipo de modelo aí que o povo gosta, infelizmente. Deixa eu agradecer agora as pessoas que estão participando. Vou agradecer as pessoas que estão participando aqui no canal Leonardo Estopa. Muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui pelo canal Leonardo Estopa. E vou agradecer também as pessoas que estão participando aqui pelo canal do Estopa. Eu estou vendo aqui nas participações, tem aqui a participação da Yara Terezinha. Deixa eu colocar aqui. Yara Terezinha Baf de Azevedo, vai chegar o dia em que os eleitores do Bolsonaro, principalmente aqueles que bateram panelas, irão pedir a liberdade do Lula. Isso é uma profecia. Sabe que hoje, Yara, quando eu estava ouvindo, quando eu estava montando as coisas aqui no estúdio, eu percebi uma chegada muito grande de alienados na live, na reprise. E esses alienados estavam aí num desespero, naquela conversa deles, né? O Lula tá preso, babaca, sempre repetindo as mesmas frases de efeito deles. E naquele repete frase de efeito, eu pensei, gente, em pouco tempo o Brasil vai estar tão ruim que a gente vai virar para o eleitor do Bolsonaro, para um bolsominion em dificuldade, a gente vai falar, o Lula estava preso, babaca. Vocês prenderam o Lula, seus babacas. Infelizmente é isso aí que vai rolar. Guilherme Henrique, cadê? Tu não falou que o Temer iria ter um cargo? Sim, Guilherme, ele vai. Se correr a menor probabilidade do Temer ser preso, ele vai ter um cargo sim no governo Bolsonaro. Isso é uma coisa que está garantida. O detalhe é, nesse momento está tudo muito tranquilo, não precisa do Temer correr atrás disso, ele está de férias. Mas, na primeira denúncia, o Bolsonaro vai sim dar um cargo para o Temer, porque o Bolsonaro não pode trair o Temer nesse momento. O Temer faz parte do governo Bolsonaro há muito tempo. Então, não se iluda que o Temer não vai ter um cargo no governo Bolsonaro. Muito obrigado aqui também, Itamar da Silva Cantanhê.
Tá saindo umas 300 vozes da mesma pessoa ao mesmo tempo, é aquele problema que eu já resolvi. E muito obrigado também. Márcia Damares, ela fala: oi, Léo, sou muito sua fã, muito obrigado, Márcia. Adinalva Mendes manda um oi, Léo, também, muito obrigado, Adinalva Mendes. Deixa eu partir agora aqui para os comentários do canal Leonardo Estopa. Muito obrigado aqui, Marcelo dos Santos, cadê o Temer no governo Bolsonaro? Calma, Marcelo. O Temer não vai para o governo Bolsonaro porque o Temer é necessário para o governo Bolsonaro. O Temer vai para o governo Bolsonaro para não ser preso. O que eu estou dizendo e o que todo mundo espera é que o Bolsonaro, como bom amigo do Temer, salve o Temer da prisão. E pode ter certeza que isso vai acontecer. O detalhe é, se o Temer conseguir se safar sem precisar de ir para o governo Bolsonaro, porque o Temer não quer trabalhar, né? É só você imaginar, peraí, você quer me dizer que um ex-presidente da República agora vai querer arrumar um carguinho no governo Bolsonaro? O Temer não precisa disso. O Temer precisa de blindagem. Enquanto eles conseguirem blindar o Temer a nível de apresentação de denúncias, e é isso que está acontecendo, afinal de contas, tão logo as coisas mudaram de rumo, tão logo o Bolsonaro assumiu, ninguém fala do Temer mais. Espera aí, as denúncias contra o Temer, ninguém fala mais disso. Isso aí foi esquecido. Mas tão logo o Temer começar a balançar nas mãos do Ministério Público, quando você escutar coisa do tipo, Ministério Público apresenta denúncia em primeira instância contra o Temer. Existem duas possibilidades. Uma possibilidade é essa denúncia ser arquivada, mas se acontecer, e a gente sabe que não vai acontecer, os juízes de primeira instância que correm contra a corrupção, eles correm contra a corrupção, obviamente, do PT. A gente sabe que o Temer não vai ser preso, sob hipótese alguma. Mas se acontecer a possibilidade do Temer ser preso, ele vai sim ir para uma embaixada, vai ganhar sim um cargo no governo do Bolsonaro. Só que se o Bolsonaro conseguir mexer os pauzinhos para o Temer ficar de férias, ficar tranquilo, sem precisar de cargo nenhum, ele está ajudando o Temer da mesma forma. Eu quero desafiar vocês que acreditam na possibilidade aí do Temer não fazer parte do governo Bolsonaro. Eu desafio: o Temer não vai ser preso. O Aécio não vai ser preso e não é por causa da justiça. Lembrem-se, o mesmo Sérgio Moro, que trabalhou arduamente para prender o Lula, agora poderia estar fazendo uma pressão na Polícia Federal para investigar o Aécio, investigar o Temer. Não, ele não é contra a corrupção, gente. Ele queria tomar o poder. Ele conseguiu, né? Vamos cair na real. Ele usou a influência do Poder Judiciário, a influência que ele tinha, para tomar o poder. Eu vou entrar aqui nos comentários agora. Agradeço muito vocês pelos compartilhamentos. As lives estão crescendo. Lembrando que a intenção é fazer essa transmissão todos os dias por volta de 2h30 da tarde. Mais um pouco antes eu ligo as reprises. Eu agradeço aqui, tem 102 pessoas no Facebook Leonardo Estopa, mais 59 no Facebook Dilma Resistente. O canal do Estopa está crescendo aqui a audiência aos pouquinhos e o canal Leonardo Estopa está chegando aqui a 353 pessoas assistindo ao vivo. Vamos divulgar essa live da tarde, pessoal, para a gente crescer esse bate-papo aqui durante a tarde. Lembrando que o canal do Estopa está sendo preparado aí para rodar reprises e transmissões ao vivo 24 horas por dia. E eu preciso que vocês ajudem crescendo aí o canal do Estopa. Tem algumas pessoas que estão participando, tá lá, canal do Estopa no ar. Aqui tem também o comentário da Adinalva Mendes, que manda um oi. Muito obrigado, Adinalva. Chegando agora aqui às notícias, nós temos algumas notícias, obviamente, algumas críticas que merecem reflexão, que estão aí na página do Brasil 247 de hoje. Livros didáticos, censura a violência contra a mulher e liberação de publicidade. Olha, gente, quando a gente pensa na possibilidade de ter publicidade nos livros didáticos, a gente vê o nível de escravidão que esse governo submete o seu povo em relação ao Estado. Se existe uma coisa mais doutrinadora que a publicidade, eu não sei. Se a intenção do Bolsonaro era lutar contra a alienação nas escolas, o que ele está fazendo é institucionalizando a alienação. No momento que ele coloca uma proibição de certos temas, que são temas importantes, quando ele fala
proibição censura a violência contra a mulher e no momento que ele começa a liberar coisas que obviamente não são bem-vindas no ambiente escolar, como por exemplo a publicidade. Começou a era Bolsonaro nos livros didáticos que são distribuídos a milhões de adolescentes de 11 a 15 anos no país, 6º ao 9º ano. Pelas novas regras, estão censuradas todas as referências à violência contra a mulher, à promoção da cultura quilombola e dos povos do campo. As ilustrações dos livros não podem mais retratar a diversidade étnica da população brasileira, a pluralidade social e cultural do país. Os livros não precisam mais conter referências bibliográficas. Está liberada a publicação de produtos e empresas. Acaba também a garantia de qualidade dos livros. O item que dizia que a obra deveria estar isenta de erros de revisão ou impressão foi retirado. Olha, o que acontece agora é o seguinte. Qualquer pessoa que já fez um curso universitário sabe que o conhecimento ele não é produzido por quem escreve o livro. O conhecimento é o acúmulo daquilo que a humanidade fez durante toda a sua existência. O que significa que o conhecimento que existe hoje a respeito, por exemplo, das ciências naturais, ele é um conhecimento que vem sendo acumulado ao longo de tempos. O conhecimento científico, ele é, obviamente, refutável. O conhecimento científico não é igual ao conhecimento religioso, que ele é incontestável. E para o conhecimento científico se manter intacto, existem as referências, né? Quando um livro de ciência vai falar sobre determinado assunto, ele faz referência àquele assunto. O que o Bolsonaro está fazendo aos poucos é transformar os livros científicos em literaturas de alienação. O que significa que se um determinado... Não tem mais referências bibliográficas, por mais que possa parecer absurdo, mas se um determinado cientista decidir colocar que a Terra é plana, por exemplo, alguns eleitores do Bolsonaro lutam para defender a ideia de que a Terra é plana, se um determinado livro vier que a Terra é plana, vai ficar por isso mesmo. No momento que o Bolsonaro retira a questão relacionada à correção, revisão e correção de erros, ele cria brechas para muitos problemas, como, por exemplo, a queda da qualidade dos livros. E antes a gente tinha que ter um revisor, antes a gente tinha que ter fundamentação científica, agora não precisa mais. Agora basta que um Olavo de Carvalho sente na frente do computador, redija aquilo que ele imagina que é a verdade, por exemplo, a Terra é plana, o cigarro não faz mal. São coisas que podem começar a vir aí nos livros didáticos brasileiros. E parece que tudo isso é simplesmente uma loucura quando a gente pensa, olha, por que o Bolsonaro tomaria uma atitude tão bizarra como falar que a Terra é plana, que o cigarro não faz mal, ou proibir que os livros didáticos sejam livros científicos? A primeira finalidade é, obviamente, criar uma sociedade de alienados, gente. Uma sociedade de pessoas, uma sociedade de zumbis facilmente controláveis que vão estar sempre à disposição do colonizador. E o segundo motivo é criar aquilo que eles mais criticaram, que é o projeto de poder. O projeto de poder do Bolsonaro, ele é baseado na distância entre o cidadão e a verdade. Enquanto eles puderem controlar a sociedade de forma que poucos conheçam a verdade, mais eles vão conseguir perpetuar esse processo de alienação que obviamente aconteceria. Isso foi uma das propostas do Bolsonaro, foi a proposta que venceu nas urnas. Márcio Barranco Gomes fala, lá vem o estopão cheio de falácia, te enganar, enganar, enganar. E olha, não pensem vocês que é uma coisa que vai ser mal recebida pela sociedade. Quando a gente vê pessoas com baixa capacidade intelectual, como esse Márcio Barranco Gomes, a gente vê que a sociedade quer isso. Chega o Bolsonaro, faz uma proposta de que os livros agora não precisam mais ter referências bibliográficas. Claro que o Márcio não sabe o que são referências bibliográficas, o que significa que o Márcio, não sei, talvez o Márcio ainda esteja na idade escolar, apresenta aí uma idade mental de 11 anos, mas talvez ele tenha uma idade corporal
de 30 anos já tem um filho. Imagina que o filho do Márcio vai entrar numa escola hoje e vai receber informações do tipo, a Terra é plana. Quem falou isso? Está no livro. Mas peraí, que cientista que confirmou? Não, está no livro. Não tem referência bibliográfica, não tem onde procurar quem falou isso. É por causa de pessoas como o Márcio que a gente tem certeza de que o Bolsonaro vai conseguir perpetuar esse modus operandi de controle ideológico, de controle mental. E eu gosto muito de fazer as minhas críticas, de fazer as minhas análises, sempre baseando em eventos que já aconteceram. O que o Brasil está fazendo hoje repete de uma forma muito bem próxima os eventos que levaram a Turquia para a Turquia de hoje. A Turquia, alguns anos atrás, era um país onde as mulheres podiam andar sem burca, as mulheres podiam ir de biquíni às praias, não existia esse alto nível de fanatismo religioso. Porém, naquela época, um Bolsonaro, que venceu naquela época, decidiu modificar as coisas na Turquia e para garantir o poder eterno na Turquia, esse Bolsonaro da época, esse Bolsonaro turco, mais o governo americano, criaram dentro da Turquia o mesmo processo de fanatismo ideológico que a gente está tendo hoje. No primeiro ponto, eles começaram a criticar as escolas. O Bolsonaro, ele está trabalhando de uma forma direta já, controlando as escolas, diminuindo a capacidade de educação dos professores, tirando o livro didático, colocando o livro didático como sendo um instrumento de alienação. Lá na Turquia, eles usaram argumentos bem semelhantes. Eles diziam que o cidadão turco estava sendo deturpado pelo Estado e começaram a criar outro modelo de escola. Tinha a escola convencional e começaram a criar a escola religiosa. Por incrível que pareça, gente, a escola religiosa que hoje é a preponderante, ela abriu mão dos livros, uma coisa muito semelhante ao que o Bolsonaro está fazendo agora, abrindo mão da referência bibliográfica. A escola religiosa, ela abriu mão dos livros e começou a ensinar quase que 90% do conteúdo escolar fundamentado no livro religioso deles. Como resultado, a gente tem hoje uma Turquia que vive um fanatismo religioso extremo, onde o cidadão turco é somente uma massa de manobra, que inclusive votou em nome da religião deles, votou nesse último plebiscito turco um endurecimento do governante. Olha que a gente tem ao redor de todo mundo pessoas criticando o ditador, criticando ditadores. Em contrapartida, na Turquia, eles votaram para que o governante tivesse poderes de ditador. Então, nós temos aí uma situação bem complexa se desenhando no Brasil aí para os próximos anos. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos. Gostaria de pedir para você que se vocês puderem compartilhar para a gente aumentar o alcance, deixa eu ver, trazer os comentários aqui. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado a Eudinava Menes pelo canal do Estopa. Ela fala, Léo, ou os eleitores do Bolsonaro são muito burros ou são ruins mesmo. Tem as duas coisas no meio, né? Eles gostam dessa ideia de opressão. Guilherme Henrique fala, quantos quilos de mortadela come por dia? Que menino bobo. Vocês já pararam para pensar que isso é o futuro do Brasil? Quando eu vejo uma coisa dessa, olha, antigamente, o jovem de antigamente, ele fazia bullying com coisas mais inteligentes, o jovem antigamente era mais divertido. O bullying do bobo hoje é mortadela. Vai comer sua mortadela. Assim, a gente está reduzindo em todos os sentidos, até na capacidade de zoar o próximo. A gente está caindo, gente. Nós estamos descendo a ladeira. Você vê que o cara não consegue nem, digamos que, criar uma zoeira de uma forma assim mais profunda. Não, ele vai fazer bullying com mortadela. Será que o cara não viu? Isso já deu. Deixa de ser bobo. Isso já deu. Isso não tem mais, sabe? Não tem mais graça. É aquela piada repetida que, infelizmente, o tio gosta de... Isso é o pavê.
Tem pavê? É pavê ou para comer? Esse papo de mortadela é muito bobo uma pessoa. Pior que o bobo fala isso achando que tá ofendendo. Mortadela é bom demais, deixa de ser bobo, menino. Deixa eu trazer para vocês aqui mais notícias aqui do Brasil 247. ONGs rejeitam MP de controle nos moldes do regime militar. 43 organizações não governamentais enviaram ofício ao Ministério da Secretaria de Governo, General Carlos Alberto dos Santos Cruz, reivindicando a retificação da medida provisória. Olha, eu vou ser bem categórico mesmo. Quando o Bolsonaro iniciou sua campanha, o Bolsonaro deixou bem claro o que ele faria. O Bolsonaro nunca falou que apoiaria ONGs, o Bolsonaro nunca falou que apoiaria o funcionalismo público, lógico, apoia o funcionalismo público do filho do Mourão. O Bolsonaro nunca falou que apoiaria índios nem minorias, principalmente o direito de educar. O Bolsonaro sempre foi contra o direito de educar. O que estavam fazendo as ONGs durante a campanha presidencial? Hoje é hora das ONGs aceitarem que dói menos. É hora das ONGs já irem se acostumando. Nesse momento, muita gente vai lamentar e vai falar que é um absurdo. A pergunta que eu tenho é: onde estavam essas instituições na hora da campanha presidencial? Porque as instituições que se viam prejudicadas, principalmente o funcionalismo público, eles tinham a obrigação de terem trabalhado de forma consistente. Agora, a única coisa que vocês podem fazer é já ir se acostumando. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro propôs isso. É isso que o Bolsonaro prometeu durante todos esses anos. E é isso que ele vai fazer. Pouquíssimas vezes na história da humanidade, um candidato vence eleições porque prometeu fazer o mal. O Bolsonaro venceu porque prometeu fazer o mal. E olha, fazer o mal é muito mais fácil que fazer o bem. Ele está muito confortável, ele está muito tranquilo, porque ele prometeu fazer contra ONGs, fazer contra índios, fazer contra o MST. Ele prometeu tudo isso. Agora ele vai fazer. Agora é hora de sindicatos, é a hora de sofrerem as consequências. Nós tivemos vários sindicatos. Gente, eu faço particularmente uma crítica, e é muito bom não ter rabo preso com ninguém, é muito bom não receber patrocínios e não receber pagamentos, e dá pra gente fazer críticas sem dó nem piedade. Eu faço uma crítica aos partidos e aos sindicatos. Tava todo mundo querendo fazer chantagem para garantir umzinho por fora. Era mais ou menos assim. Para o sindicato tal apoiar, ele só ia apoiar se ele tivesse ou um pagamento ou uma garantia. Lógico que não eram todos, mas muitas lideranças condicionaram o apoio contra o golpe a uma espécie de pagamento, seja um pagamento em dinheiro ou um pagamento em facilitação. Muitas ONGs tentaram vender apoio, assim como, obviamente, as igrejas venderam apoio, que significa que todos os lados fazem isso. O detalhe é que a gente estava indo para uma direção muito perigosa para lideranças egoístas ficarem negociando apoio. Já que essas lideranças egoístas ficaram negociando apoio, já que as ONGs ou não apoiaram a esquerda ou preferiram se manter isentas, afinal de contas, a gente não tem partido. Já que as ONGs observaram uma presidenta da República sendo derrubada do poder através de um golpe, não fizeram nada. Já que várias instituições observaram isso, não fizeram nada. Vários movimentos populares, lógico, os principais movimentos populares estavam sempre na luta contra isso, mas muitos movimentos populares se achavam intocáveis. A classe dos professores, que era a mais ameaçada desde as primeiras palavras do Bolsonaro, ela se omitiu. Pouquíssimos foram os professores que tiveram coragem de lutar contra esse golpe. E muitos professores ficaram do lado do Bolsonaro. Olha, agora é hora de pagar o preço. Não adianta mandar ofício para a secretaria do Bolsonaro é pedir para rir da sua cara. É a mesma coisa, lógico, com muito respeito à iniciativa,
Mas é a mesma coisa de você fazer multirão para mandar habeas corpus pedindo a liberdade do Lula, sendo que você está mandando habeas corpus para o inimigo do Lula, que prendeu o Lula ilegalmente. Então, tivemos todas as chances de evitar a chegada do Bolsonaro no poder. A esquerda teve o seu primeiro grande momento quando a Dilma foi retirada da presidência para ser julgada no Senado. Naquele momento, o funcionalismo público, que vai acabar, tinha que ter parado. Naquele momento, todas as ONGs, todos os sindicatos tinham que ter parado. Naquele momento, os trabalhadores tinham que ter parado. Agora, depois que desandou, depois que a gente está vivendo a maior crise da nossa história, mandar ofíciozinho para o presidente que está rindo da sua cara, agora é melhor já ir se acostumando. É melhor já ir se acostumando. Fala que o Pedro Augusto Silva, a oposição acabou, PT nunca mais no Brasil. Olha, Paulo Henrique, eu vejo que você não tem muita noção do que você está falando, não. Você sabe qual que é o partido que fez mais deputados na Câmara Federal? Tipo assim, você está falando uma das maiores bobeiras da sua história, você sabe, né? Que o deputado que tem a maior bancada na Câmara acabou no Brasil. É tipo assim, o partido que chegou no segundo turno e só foi derrotado por causa de um esquema de fake news impulsionado no WhatsApp, me parece que foi 1,5 bilhões de reais. Você está achando que esse partido acabou? Não, esse partido não acabou. Mas eu preciso dizer que não as pessoas que a gente admira no partido, mas o partido em si, ele precisa se reorganizar, ele precisa se reconectar com as bases e ele precisa se unir em uma direção. Se o PT não tirar o Lula da cadeia, o sistema vai colocar o PT na cadeia. Porque o PT é menor que o Lula, porque o Lula é maior que o PT. O PT não acabou, o PT continua sendo o maior partido de esquerda da América Latina e para o PT ficar baqueado, eles estão tendo que cometer vários crimes contra o PT. Ou seja, o PT está sendo atacado exatamente por causa do tamanho dele. Você já viu alguém ficar mirando em pessoas insignificantes? Se passar um doidão na rua falando bobeira, ninguém dá nada por ele. Mas quando é uma pessoa conhecida, né? Assim que o Ciro Gomes falou do Fernando Holliday, porque o Ciro Gomes é conhecido, Fernando Holliday foi processar o Ciro Gomes. Agora, a pessoa comum pode falar, ele vai rir, vai achar engraçado. Eles estão atacando o PT porque eles têm consciência que as atrocidades que eles estão fazendo contra o público agora podem ser revertidas pelo PT. E o povo vai correr agora, desesperadamente, para o lado do PT. Agora está muita gente aí, não, vamos esperar que vai surgir uma nova esquerda, né? A esquerda limpinha, a esquerda cheirosinha, uma esquerda caviar, uma esquerda Pokémon, uma esquerda saltitante. No final das contas, o maior partido continua sendo o PT. O que acontece é que as pessoas vão correr para o PT mesmo. Mas vamos cair na real. Vamos cair na real. Você falar que o PT acabou é muito sem nexo. O PT está, sem sombra de dúvidas, precisando voltar a ser o PT. O PT está muito elite, o PT está muito desconectado com as bases, ele precisa voltar a ser o PT. É claro que o PT perdeu essas eleições porque o PT, como maior partido, não soube unir. E lógico, muitas pessoas que foram procuradas pelo PT para a união, eles olhavam e falavam, esse partido está muito poderoso, eu quero tanto. Outro, não, só se me der isso. Aí o presidente do sindicato lá da cidadezinha de 5 mil habitantes ficou de braços cruzados olhando e falando assim, eu só ajudo se acontecer isso. Agora estão todos... Conheço presidente de sindicato que pirraçou o governo de esquerda, o governo do PT, por causa de uma verbinha que perdeu ali durante o governo do PT. Agora está lá, fadado ao fim. Né? Ou seja, é o que aconteceu aqui em Minas Gerais. Em Minas Gerais, os professores tiveram pela primeira vez da história, né, dessas últimas décadas agora, um governo voltado ao funcionalismo público. Aí aconteceu a quebra do Brasil. O que eles fizeram? Vamos pirraçar o Pimentel. Vamos colocar o Anastasia no poder só por desaforo. Ou seja, os professores deixaram de votar num camarada, fizeram campanha para um inimigo declarado, que é o Anastasia, deixaram de votar num amigo que não teve condição de fazer o que gostaria de ter feito, que é o caso do Pimentel,
E no final das contas, nenhum nem outro. Veio um candidato que prometeu desde o início acabar com o funcionalismo público em Minas. Então, miraram no Anastasia para pirraçar o Pimentel e elegeram o Zema. Então é isso aí que a gente precisa admitir. Se a gente tivesse, claro, se a gente tivesse uma situação aí mais organizada na esquerda, isso não teria acontecido. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, que acaba de acontecer nesse momento, e eu estou muito nervoso com isso. Vocês também estão sofrendo com o spam da Vivo? Isso é um dos maiores desrespeitos que existem. E eu vou falar com vocês uma coisa que eu descobri hoje, tá? Isso é uma coisa importantíssima, relacionada aí a, como é que fala? Informação pública, até necessidade, utilidade pública. Se vocês estiverem recebendo ligações chatas de telemarketing, a Vivo fez uma programação maldita no sistema deles, que de meia em meia hora o telefone toca, aí você ouve uma gravação. Você quer colocar internet de até 300 mega? Pressione não sei o que, não sei o que. Aí você pressiona, meia hora depois toca de novo. Aí o cara te liga, você fala, olha, não tem disponibilidade no meu... Ah, beleza, vou tirar o seu número. Aí começa novamente, não, Adriana Silva falando, sai da Vivo, não. Aí que tá, a Vivo programou o sistema deles para ligarem para todo mundo, tá um treco assim, completamente sem noção. Mas aí eu descobri uma coisa, eu liguei hoje no Procon para tentar ver o que a gente pode fazer para iniciar aí um processo, né, ir de repente aí no Ministério Público para a gente fazer um processo a nível nacional para evitar esse tipo de coisa. Porque se eles ligassem uma vez e acabou, não, eles programam o sistema e o seu telefone toca de meia em meia hora. Aí você atende a gravação ou então a ligação cai. Aí eu descobri que você pode entrar no site do Ministério Público Estadual e a partir do site do Ministério Público tem uma lista onde você cadastra o seu telefone para não mais receber ligações de telemarketing. Então, quem aí estiver sendo incomodado por essas gravações, você pode entrar no site do Ministério Público. Eu não sei se são todos os estados, mas aqui em Minas Gerais, você pode entrar no site do Ministério Público e fazer esse cadastro. Deixa eu trazer aqui novas notícias. Muito obrigado pelos comentários. Ricardo Felipe, Sandra Silva, Sangil Santos, sou PT, mas funcionalismo público não trabalha na... O Sangil Santos fala, sou PT, mas funcionalismo público não trabalha, não funciona, qualquer coisa é greve, agora já era, muito deles votaram Bolsonaro. O Sangil Santos reclama, e isso é uma reclamação bem comum a respeito do funcionalismo público, que é essa questão aí do funcionalismo público não corresponder às expectativas, ou seja, eles deveriam trabalhar mais do que trabalham. Olha, Sandro, o que eu tenho a dizer para você a respeito disso é que muitas vezes você acaba generalizando a partir de uma situação. Um exemplo, quem nunca ouviu falar que os Correios não prestam porque os Correios destroem as mercadorias? Isso por causa de um vídeo que as pessoas filmaram um rapaz pegando. Olha aqui, olha. Tá aqui, ó. Aí eu falo com... Isso é absolutamente toda hora. E não adianta você pedir para parar de te ligar. Então, eu já cadastrei esses números aqui no Ministério Público para evitar isso. Se vocês estiverem sofrendo o mesmo problema, cadastrem o número de vocês aí no Ministério Público para evitar de vocês receberem isso. Tem uma lista lá anti-marketing. Vou voltar no assunto. Olha, várias pessoas pegaram raiva dos Correios porque viram um vídeo de um rapaz que jogava as mercadorias. Aquilo eram organizadores onde as cartas, papel, eram organizados por região. Aí o que eles fazem? Eles pegam as cartas, separam por região, colocam naqueles organizadores e jogam aqueles organizadores. Ou seja, as cartas, elas não vão quebrar por causa daquilo. Mas enfim, diferente de qualquer coisa, se você acha
que aquele evento foi feio ou não, você precisa admitir que você não pode representar todos os funcionários dos Correios por causa daquele vídeo. É claro que a gente precisa admitir que em todos os lugares existem folgados, em todos os lugares. E no funcionalismo público, por causa da estabilidade, a tendência é que existam mais folgados. Mais uma coisa que nós precisamos admitir é que existem coisas que não podem ser privatizadas, porque senão elas não vão atender o público. Por exemplo, vamos pensar nos Correios. Se você privatizar os Correios, é claro que os Correios vão passar a gerar mais dinheiro, eles vão ter mais lucro. Primeiro ponto, o que interessa se os Correios vão ter mais lucro se eles foram privatizados? A Vale foi privatizada, passou a lucrar muito mais. Problema nosso, porque a Vale passou a lucrar muito mais, mas o dinheiro é enviado para fora, o dinheiro não é nosso. Então hoje, os Correios eles têm duas funções. A primeira função é a função normal dos Correios, a segunda função é a função social, ou seja, determinadas cidades que sequer teriam uma agência dos Correios, se o Correio fosse privatizado, elas têm uma agência dos Correios porque os Correios têm essa função pública. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, imagine que muitas cidades pequenas, elas sequer teriam uma agência da Caixa. E hoje a gente sabe que tem agência da Caixa, nas loterias. Onde quer que o brasileiro esteja, ele vai ter acesso a um serviço de transporte, a um serviço de banco. Aí algumas pessoas pensam, mas espera aí, se uma agência dos Correios lá nos confins do mundo, ela está dando prejuízo, não é melhor fechar? Primeiro, quando você fala não é melhor fechar, você está assumindo a possibilidade daquelas pessoas da cidade pequena ficarem sem Correios, ficarem sem banco. E segundo, você está praticamente impossibilitando o desenvolvimento daquele lugar. Então pensa o seguinte, o Correio é uma grande empresa, a Caixa é uma grande... Essas grandes empresas, elas acabam diversificando e colocando determinadas agências em locais onde eles não têm lucro, primeiro, para atender de forma social e segundo, exatamente para gerar condições ali para que aqueles locais se desenvolvam. Se você privatiza isso, você automaticamente evita que esses locais recebam esses serviços. Isso é o primeiro problema. Claro que no funcionalismo público a gente tem muitas falhas, mas isso aí está mais conectado à cultura do brasileiro do que ao funcionalismo público. Eu falo cultura do brasileiro porque a pergunta simples é, quando um brasileiro vê um funcionário público fazendo coisa errada, por que ele não denuncia? Né? Basicamente isso. Mas é um assunto muito complexo mesmo, esse assunto do funcionalismo público. Claro que existem várias opiniões a respeito disso. Eu acho que determinadas atividades, ainda que elas não deem lucro nas mãos do Estado, é melhor que elas estejam nas mãos do Estado até por questões de controle. Como, por exemplo, o Brasil vendeu seu serviço de telecomunicações e o Brasil está sendo alvo de espionagem por parte dos países de fora aí há muito tempo. Então, coisa bem estranha que está acontecendo. Vou ler para vocês aqui mais algumas matérias antes de encerrar essa transmissão, isso porque essa live do dia, live da tarde, ela é mais rápida que a live da noite, mas lembrando vocês que eu volto à noite, tá, gente? Eu volto hoje às 9 horas da noite, nós estamos fazendo um teste, tentando fazer a live da noite às 9 horas da noite para ver se é um horário melhor. Então, deixa eu trazer para vocês aqui algumas notícias do Brasil 247. INCRA recua e revoga a ordem de paralisar a reforma agrária. Depois de determinar a paralisação de todos os processos do programa de reforma agrária, o presidente substituto do INCRA, Francisco Nascimento, recuou e revogou os memorandos circulares do próprio órgão. Segundo ele, a suspensão do programa foi baseada em memorando que foram elaborados e encaminhados por iniciativa própria das duas diretorias e sem anuência da presidência do INCRA. Tem mais uma aqui. General Santos Cruz quer militares fora da reforma da Previdência. É interessante, né? A primeira coisa que a gente precisa perguntar é se a reforma da Previdência é uma coisa assim tão boa, por que os militares estão fora dela? O ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, reforçou que os militares têm de ficar de fora da reforma da Previdência. Membros das Forças Armadas argumentam que os militares não devem ser contemplados com a reforma porque estão sempre à disposição do Estado, tanto em serviço como após a reserva.
sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter uma justificativa bonitinha. A realidade é que a reforma da Previdência é para descer chibatada nos mais pobres. Rússia alerta, uma guerra contra a Venezuela será catastrófica. O vice-chanceler russo Sergei Ryabkov fez um alerta nesta quarta-feira contra os planos dos Estados Unidos e de seus aliados como o Brasil, de Jair Bolsonaro, de tentarem promover um golpe de Estado contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. É um momento importante e nós sublinhamos de novo que a tentativa de recorrer à força militar em uma situação considerada crítica por esses países, seria um desenvolvimento catastrófico. Nós advertimos algumas cabeças quentes em Washington de tal tentação, afirmou. O Brasil tem se submetido à política externa dos Estados Unidos, importando conflitos desnecessários. O detalhe é que numa guerra entre Brasil e Venezuela, uma guerra entre Brasil e Venezuela, a gente vai ter, claro, participação de russos atacando o Brasil, participação de americanos atacando a Venezuela. A grande realidade é que russos e americanos não vão se atacar, o que significa que numa guerra entre Brasil e Venezuela morrem brasileiros, morrem venezuelanos. É o mesmo esquema de bipolaridade de todas as guerras ao redor do mundo. E nessa guerra não tem vencedores, só tem vencidos. Crise da segurança se alastra. Pará e Espírito Santo pedem tropas. Depois do Ceará, agora os governadores do Pará e Espírito Santo pedem tropas federais em seus estados para conter a crise na segurança pública que começa a se alastrar nesse início de governo Bolsonaro. Um dos principais motivos da crise da revolta entre os presos foi a decisão de Temer de não conceder indulto de Natal no fim de ano. O indulto não foi concedido por pressão direta do bolsonarismo, que considerou o indulto uma tradição no país desde o Império, de ser um presente de Natal para os bandidos, né? Olha, eu particularmente não vou entrar no detalhe se o indulto é uma coisa legal ou não é. O ponto que eu tenho aqui é o seguinte: o Bolsonaro tem se achado muito poderoso. O bolsonarismo tem se achado no controle de todas as situações e a gente pode caminhar aí para um desandar da sociedade brasileira se a gente continuar vivendo essa loucura que o Bolsonaro está propondo ao Brasil. Essa loucura aí de governar desrespeitando tudo e todos. Claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que dar regalias a presos, mas as pessoas precisam ser tratadas com dignidade. E o Bolsonaro assumiu falando que vai descer a lambada. E esse descer a lambada dele precisa de uma mão forte que talvez ele não tenha. O Brasil pode não ter a inteligência do próprio crime organizado, porque o crime organizado ele está em todo lugar, inclusive nas polícias e nas forças armadas. E talvez o crime organizado seja até mais forte que o Bolsonaro. Deixa eu agradecer vocês pelas participações hoje. Lembrando que eu volto às 9h, o programa Léo Estopa ao vivo da noite. É às 9 horas. E eu queria pedir vocês que se inscrevam no canal do Estopa. A intenção é a gente ter um canal de esquerda que tenha condições de fazer transmissões contínuas. E essas transmissões podem ser aí assistidas em comércios, assistidas continuamente. Isso porque normalmente esperar aquele momento da notificação pode fazer as pessoas perderem o início dos programas. A gente tem outro problema também, que é, de repente, o fato das pessoas quererem marcar um outro horário para assistirem os programas. Então, eu já estou repetindo durante a manhã, antes dessa transmissão ao vivo, eu repito os programas do dia anterior. Agora, depois dessa transmissão ao vivo, entra uma reprise dessa transmissão. Se você chegou um pouco atrasado, assista a reprise. E depois da reprise dessa transmissão, entram as reprises do dia de ontem. Logo mais tarde, a transmissão ao vivo, a transmissão de reprises vai ser interrompida, porque me parece que às 6h30 da tarde, eu não sei se hoje passou para 5, mas às 5 ou às 6h30 da tarde eu faço o programa Léo ao Quadrado no Brasil 247,
mas eu vou descobrir o horário certo e vou colocar aqui onde está escrito edição da tarde, eu vou colocar um aviso de que horas vai ser ao vivo o programa Léo ao Quadrado. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem agora com a reprise. Eu peço só um segundo, que é só o tempo de eu parar a gravação e colocar a reprise para rodar. Então, por favor, não desliguem durante a vinheta.